Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo misterioso e muito assombrado. Sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. O vídeo de hoje vai contar para vocês a história de um local que é considerado o lugar mais assombrado de toda a Austrália. Vocês já ouviram falar na Mansão Monte Cristo? Então, pessoal, essa casa teve mortes muito, mas muito assustadoras e não foram somente de pessoas, mas sim dos animais domésticos. Fotos estranhas também foram tiradas nesse local e, ao que tudo indica, alguns fantasmas, apareceram nessas fotografias. Vamos conhecer um pouco melhor dessa história e bora logo pro vídeo? Então vamos lá. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero agradecer novamente aqui aos inscritos novos e aos mais antigos. Eu fiz uma nota de agradecimento no Facebook, nós já estávamos com quase 2.300 inscritos, faltava 20 e poucos, e assim que eu coloquei esse comunicado, esse agradecimento ali para vocês, nós conseguimos atingir essa meta, já ultrapassamos 2.300 inscritos. Eu quero deixar um beijo grande para cada um de vocês, meu muito obrigada. Obrigado! A Mansão Monte Cristo faz parte de uma propriedade rural localizada na cidade de June, em Nova Gales do Sul, na Austrália. Ela foi construída por Christopher William Crayley e essa mansão, gente, é o ponto-chave para todos os eventos sobrenaturais que cercam essa história. Mas antes da mansão ser construída, o senhor Christopher e a sua esposa passaram por algumas situações estranhas que podem ter ajudado a tornar esse local uma casa muito carregada, com energias muito pesadas. Tem pessoas que já se sentem mal logo que entram nesse local. É uma propriedade hoje particular que é habitada. Nós já vamos falar também a respeito dos novos proprietários, o que eles já viram e já passaram por essa casa. Agora nós vamos falar, gente, de uma passagem do tempo antes da mansão ser construída. O senhor Christopher, ele era filho de imigrantes irlandeses. Seus pais se chamavam William e Ellen Crayley. O tempo passou, ele cresceu, acabou se casando com uma jovem chamada Elizabeth Lydia Carr, isso no dia 22 de setembro de 1862. E em 1876 o casal acabou indo então para a cidade de June. Eles acabaram então comprando um terreno nessa cidade. Nessa época eles não eram pessoas ainda muito abastadas, mas eram pessoas muito trabalhadoras. Eles trabalhavam ali com agricultura e logo no primeiro ano já acabaram prosperando bastante. Mas nesse primeiro terreno que ele comprou, que inclusive é onde a Mansão Monte Cristo está hoje, ele construiu primeiramente uma cabana de laje para morar com a esposa dele e com os seus 7 filhos. Ele tinha 4 meninas e 3 meninos. A senhora Elizabeth também teve alguma criança, uma ou mais crianças que haviam nascido natimortas, mas eu não consegui pegar muitas informações a respeito disso. Então, a princípio, foram 7 filhos. O senhor Christopher, então, acabou prosperando, construiu uma cabana de tijolos, melhorou um pouco ali a situação financeira da família, acabou, então, deixando de lado aquela primeira cabana, que mais tarde foi utilizada para a mansão também, a gente já vai chegar lá, e eles acabaram, então, indo para essa nova casa. Essa região sempre foi uma área rural, e eles trabalhando ali duramente na agricultura. Dessa vez, com o passar do tempo, já não tão duramente assim, porque eles já tinham alguns empregados, eles começaram a prosperar ainda mais. Em 1877, o senhor Christopher, ele conseguiu uma licença para construir o Hale Hotel. Eu não sei se é bem assim que se pronuncia o nome, tá bom, pessoal? Hoje esse lugar, ele não atende mais por esse nome, e sim por June Hotel. Com a construção de uma ferrovia nessa cidade, as coisas só melhoraram cada vez mais para o senhor Christopher, porque muitas pessoas chegavam nesses trens, muitos operários também que trabalhavam ali, que quiseram se alojar por mais tempo na cidade. Algumas pessoas até fixaram residência ali, e isso conseguiu fazer com que o hotel dele ficasse simplesmente lotado, porque nessa época havia somente o hotel dele e um outro hotel menor na região.
Vendo que algumas pessoas estavam gostando daquela região também para morar, ele acabou construindo algumas cabanas de madeira e ele teve muitas dessas cabanas vendidas. Algumas foram alugadas, ele acabou também comercializando alguns terrenos que ele tinha e isso deixou esse homem extremamente poderoso. O senhor Christopher, quanto a sua esposa também, a senhora Elizabeth, eles eram tidos ali como pessoas muito sérias, muito honestas, as pessoas gostavam muito deles, principalmente do senhor Christopher, que acabou dando ali uma boa quantia para a igreja, acabava contribuindo também para a construção de algumas coisas ali que a igreja pedia. E ele também, pessoal, ajudou na construção da igreja de São José, ou seja, eles eram católicos, bem fervorosos, tinham muitos elogios, porém alguns funcionários do hotel não elogiavam tanto eles assim, começavam a falar algumas coisas que saíram de dentro ali, né, das instalações do hotel, ganharam então ali a vez, né, nas ruelas e acabou se tornando uma grande fofoca, principalmente em cima da senhora Elizabeth, que dizem que era uma pessoa que cuidava ali diretamente da administração do hotel. Parece que o senhor Christopher deixava isso muito na mão dela, por ela ser uma pessoa muito organizada dentro de casa, e ela passava esses ensinamentos para as funcionárias. Porém, a história conta que ela era rude com todos os funcionários, mas principalmente com as mulheres. A senhora Elizabeth tinha essa mão de ferro, como era chamada, não só no hotel, mas também na sua casa. Com a situação financeira bastante vantajosa, o senhor Christopher acabou construindo em 1884 a Herdade Mansão Monte Cristo. E as antigas cabanas rústicas que ele tinha, aquela primeira que ele construiu, mais tarde serviu de estábulo para essa mansão, e aquela então que ele havia feito de tijolos acabou então sendo um dormitório para alguns funcionários e também ali uma espécie de reserva de alimentos. Então, essa cabana de tijolos também acabou sendo uma extensão, digamos assim, da mansão, e até hoje ela ainda existe. Herdade, pessoal, para quem não sabe, é uma propriedade rural, um tipo de fazenda ou um tipo de quinta. Com o passar do tempo, o senhor Christopher, né, estava ganhando muito dinheiro ali também com a venda dessas cabanas. Ele acabou então se aposentando da administração do hotel, ele acabou vendendo ele para uma outra pessoa. Eu não pesquisei muito a respeito desse hotel para ver se realmente ele é assombrado, mas algumas pessoas falam que sim, que tem algumas situações estranhas que acontecem ali e que podem estar ligados então à família Crayley. Agora eu vou contar para vocês a respeito de uma morte que aconteceu na mansão. Se eu não me engano, foi o primeiro caso relatado e envolveu uma empregada da casa. Eu não consegui descobrir o nome dela. Se alguém souber, deixa aqui para mim nos comentários, por favor. O que aconteceu com essa empregada, gente? Eu vou chamar assim porque era a função que ela tinha, uma empregada doméstica, e eu não sei o nome dela. Tem alguns rumores que falam que realmente a senhora Elizabeth era muito mão de ferro, principalmente com as empregadas. Por quê? Por causa de ciúmes. Porque o senhor Christopher era considerado um patrão, digamos assim, muito amoroso, muito carinhoso com essas funcionárias. E assim, pessoal, são histórias que eu não posso confirmar para vocês 100%, mas são relatos que eu encontrei em várias fontes e também são relatos falados na atual família, pelos proprietários que moram nessa casa já há muitos anos e que confirmam que boa parte dessas histórias, sim, são 100% confirmadas, mas são pessoas que já morreram no século passado. Mas eu vou deixar aqui para vocês todos os pontos mais concretos que eu consegui descobrir sobre essa situação. Essa jovem então já trabalhava há algum tempo na casa, era considerada muito bonita, ela era solteira, não tinha nenhum namorado e muitos pretendentes acabavam rondando ela. Ela sempre dizia que não queria nada, queria ficar solteira. Isso também gerava alguma desconfiança, até mesmo nas próprias funcionárias, mas enfim, era uma vontade dela, ninguém tinha nada a ver com isso. O que aconteceu de muito estranho nessa história? Essa moça, ela acabou aparecendo grávida, porém ela não tinha nenhum namorado. Ela foi interrogada, né, pelas colegas de trabalho para saber quem era o pai desse bebê. Ela se recusou a falar, não, disse que não iria dizer. Só que como a senhora Elizabeth já era uma pessoa muito ciumenta e o senhor Christopher já tinha o hábito de ser muito simpático com essas jovens, ela acabou também fazendo parte desse interrogatório. Ela perguntou para essa moça de quem era aquele filho, que ela tinha o direito de saber, já que ela morava na casa dela, e ela disse que não iria contar.
A história então se encerrou, a empregada saiu muito nervosa, né, teria saído muito nervosa dessa conversa com a senhora Elizabeth. E o mais estranho disso tudo, pessoal, é que alguns dias depois essa moça acabou morrendo. Para o inquérito policial da época, envolveu um suicídio, ou seja, os policiais então concluíram que ela se jogou da varanda do segundo andar, que era justamente o quarto da senhora Elizabeth. Ela acabou caindo em cima de um degrau de concreto, que eu vou mostrar aqui para vocês na foto. Esse degrau, ele tem a princípio uma mancha branca que a família atual acabou conservando até para deixar como uma forma de exposição, contando um pouco da história desse local. Essa jovem, ela teria caído em cima desse degrau, ela morreu imediatamente, ela bateu a cabeça no chão e uma grande mancha de sangue acabou brotando. E como a senhora Elizabeth viu tudo aquilo ali, ficou muito nervosa, mandou que fosse limpo imediatamente, mas a mancha não saía. Os funcionários jogavam vários tipos de produto alvejante, mas nada conseguia tirar aquela mancha, e ela pedia que todos os dias aquilo ali fosse esfregado para sair, até que realmente acabou saindo a mancha de sangue, mas ficou uma mancha branca no local, que as pessoas dizem que é excesso de limpeza por causa desse acontecimento. Isso foi concluído, né, dessa forma, como ela tirou a sua vida, e provavelmente ela também não tinha família próxima, e infelizmente o bebê também acabou tendo o mesmo destino. Só que começou, gente, a gerar ali um disse-me-disse na cidade, uma grande fofoca foi colocada, dizendo que na verdade ela não teria se jogado, que ela teria sido empurrada. Mas por quem? Muitas pessoas colocaram a culpa na senhora Elizabeth. Porém, até onde eu consegui saber, nenhum inquérito foi aberto, né? Nenhuma investigação, na verdade, foi aberta. A senhora Elizabeth não foi nem investigada. Então, assim, pessoal, isso são rumores, mas alguns funcionários falaram que, na verdade, isso não aconteceu, que ela teria sido, sim, empurrada e que ela não tirou a sua vida. Para piorar ainda mais a situação, né, para a senhora Elizabeth ficar ainda mais desconfiada ali de uma possível, né, de algumas possíveis escapadas do marido, uma outra funcionária da mansão, que também era solteira, acabou aparecendo grávida, só que dessa vez nada de mal aconteceu com ela até então, porque ela levou essa gravidez adiante, o tempo passou, ela ficou na mansão. Parece que não teve nenhum tipo de interrogatório com ela, não sei porquê, se por causa do primeiro caso foi meio que proibido, algum tipo de pergunta ali, enfim. Eu sei que ela teve esse bebê, era um menino e ele recebeu o nome de Harold. O que aconteceu então? Essa funcionária, ela acabou sendo colocada numa outra casa que ficava dentro da propriedade. Era uma daquelas casas que talvez, ali o Sr. Christopher já tenha morado, porque depois foi transformada em um espaço para carruagens, mas pelo que eu entendi, essa moça acabou ocupando esse espaço junto com o Harold. Quando esse bebê tinha cerca de 11 meses, ele acabou sofrendo um grave acidente na mansão e algum tipo de maquinário, alguém que estava usando algum tipo de maquinário pesado, acabou então batendo nessa criança sem querer e ocasionou um grave ferimento na cabeça. Como ele era muito pequeno, algumas mudanças não foram percebidas logo de imediato, mas essa criança, com o passar do tempo, começou a ter algumas dificuldades no seu desenvolvimento e foi diagnosticado que aquela batida que ele teve na cabeça acabou dando para ele uma doença mental incurável. Ele ficou com graves problemas neurológicos e com o passar do tempo, pessoal, eu não sei se ele ficou muito agressivo, eu não sei o que levou a uma mãe fazer esse tipo de coisa, porque naquela época a gente sabe que crianças que tinham algum tipo de problema mental, ou elas eram colocadas em sanatórios, e muitas vezes não eram públicos, muitas vezes eram sanatórios que cuidavam, né, digamos assim, dessas crianças por dinheiro. Isso também tem muito a ver, muitas pessoas da família real também fizeram isso, não queriam essas crianças dentro de casa e acabavam pagando esses lugares, mas quem não tinha uma condição financeira muito boa, nem sempre conseguia. E a outra alternativa, né, digamos assim, era acabar acorrentando essa criança em casa, mantendo ela escondida do mundo, e foi isso que aconteceu com o Harold. Ele ficou acorrentado na maioria do tempo, né, nos seus 40 anos, porque eu já vou chegar lá, ele ficou cerca ali de 38, 39 anos mais ou menos,
acorrentado dentro de casa. O que o Harold acabou passando e a descoberta de tudo isso aconteceu 40 anos depois. E nesse tempo, pessoal, tanto o senhor Christopher quanto a senhora Elizabeth já eram falecidos. O que acabou acontecendo? Essa funcionária, provavelmente ela já estava ali aposentada, já não exigiam dela muitos afazeres dentro de casa, e ela acabava então acorrentando esse menino algumas vezes no quarto dela e algumas vezes nessa casa de carruagens. E é aí que eu acredito que ela também tenha usado essa casa de carruagens como a sua residência, porque isso não ficou muito claro na história. Mas como ele ficou boa parte lá e ele era uma criança, digamos assim, já um homem, né, escondido do mundo, provavelmente ela ficava muito tempo lá dentro também. Algumas pessoas ali, algumas crianças acabavam vendo ele daquela forma, né, até brincavam ali um pouco com ele, algumas crianças faziam ali algumas pegadinhas com ele também, pelo que eu entendi, ele não falava, ele só conseguia gritar, era uma situação muito triste. Então, pelo que eu entendi, muitas pessoas ali sabiam da situação dele e não fizeram nada, achavam que aquilo ali poderia ser normal. Até que aconteceu então um fato, né, que mudou toda a história do Harold. A mãe dele acabou falecendo. Ela morreu provavelmente dormindo, porque ela foi encontrada alguns dias depois, cerca de 3 a 4 dias, alguém notou, né, pela falta dela, foi atrás, arrombou a porta da casa dela e encontrou ela morta, já em cima da cama, já, né, querendo entrar em estado ali de decomposição, e uma cena muito triste, porque o Harold ele estava ali no chão, todo encolhido, com as correntes, né, nos pulsos, sem comer, sem beber. Nesse tempo todo sujo, essas correntes estavam também fixadas na parede do quarto. Então ele foi resgatado pela polícia, não tinha mais ninguém, ninguém sabia quem era o pai desse menino. Essa senhora, que era mãe dele, provavelmente também não tinha família. Não sei se os donos da casa, que eram os filhos ali, né, do senhor Christopher e da senhora Elizabeth, não sei se eles foram responsabilizados por alguma coisa ou não. Eu sei que o Harold acabou sendo resgatado, foi levado para um sanatório e acabou morrendo, né, infelizmente, em péssimas condições, alguns anos depois. É por isso que muitas pessoas falam que o espírito dele ainda assombra a mansão Monte Cristo, mas eu já vou chegar lá também, já vou contar essa história na íntegra para vocês. Peço também, pessoal, novamente o like de vocês, a inscrição se vocês ainda não forem inscritos aqui no canal. Compartilhem o nosso conteúdo se vocês gostarem, é claro, porque isso vai ajudar o YouTube a recomendar o nosso trabalho, e quanto mais recomendações, mais tempo nós vamos conseguir passar aqui com vocês. Também peço uma colaboração de vocês, se alguém puder, né, gostar do nosso trabalho e queira realmente nos ajudar a divulgar ainda mais o canal, deixa o seu valeu demais aqui com qualquer valor, porque isso vai nos ajudar muito. E com certeza, gente, mais vídeos, né, serão postados durante a semana, eu conto com todos. Bom, pessoal, eu precisei então adiantar nessa passagem no tempo, porque o Harold, né, ele só foi encontrado quando ele tinha mais ou menos ali uns 40 anos. Então agora eu vou voltar no tempo, digamos assim, antes da morte do senhor Christopher e da senhora Elizabeth. Eu precisei fazer isso nessa passagem de tempo porque quando eu comecei a falar do Harold, ele havia nascido, só que 40 anos depois, quando ele foi descoberto, digamos assim, nessa situação, o casal Crayley já havia falecido. Então agora eu vou retomar a história, tá, antes do falecimento deles. Em 14 de dezembro de 1910, o senhor Christopher morreu aos 69 anos na mansão Monte Cristo. A causa da morte foi envenenamento do sangue causado por um carbúnculo no pescoço. Para quem não sabe, um carbúnculo é uma espécie de abscesso, uma infecção de pele bem grave que acaba ali se proliferando, acaba contaminando realmente o sangue. Pelo que eu entendi, não tem cura e é causado por algum tipo de contaminação também com o couro de algum animal. E parece que ele tinha um colar que ele usava que era de couro, e as pessoas acreditam que tenha sido por causa daquele colar que ele tenha então falecido. Uma situação muito trágica e estranha aconteceu com uma das netas do casal Crayley. Uma bebê de 10 meses que se chamava Ethel, ela morreu em 1917. Algumas fontes falam
que essa criança na verdade era filha do casal, mas ela não pode ser filha do casal porque ela nasceu em 1917, o Sr. Christopher morreu em 1910. Então eu deduzo que ela tenha sido neta, porque senão as datas não batem. O que aconteceu com essa criança? Algumas babás faziam então ali, né, o serviço para cuidar das crianças da família, e uma situação muito inesperada acabou acontecendo. Eu vou deixar aqui para vocês uma foto aonde é exatamente a escada que essa bebê sofreu um possível acidente. Uma das babás estava com essa criança no colo, ela teria parado no pé da escada e ela teria então jogado esse bebê de escada abaixo, que acabou morrendo na hora. A família ficou desesperada, foram para cima dessa babá para saber por que ela tinha feito aquilo ali, e ela disse que ela não jogou a bebê, ela disse que ela foi empurrada por alguém e que no momento em que ela sofreu esse empurrão, a bebê acabou caindo do colo dela. As pessoas revistaram o segundo andar da casa, olharam todos os cantos, mas não tinha ninguém. E essa babá falou que ela não jogou, que ela foi empurrada por alguém, que ela sentiu um toque gelado muito forte nas costas dela e que isso tudo teria acontecido. Eu não consegui saber, pessoal, o que aconteceu com essa moça, mas no mínimo ela foi demitida, né, do trabalho dela, e com toda a razão. Mas se alguém souber de mais alguma informação a respeito desse caso, deixa aqui para mim nos comentários. Mas foi uma coisa que abalou muito a família e que ficou até então sem explicação, mas a babá acabou então levando a culpa por tudo isso. Essa morte, então, da bebê aconteceu em 1917, o Sr. Christopher morreu em 1910, e a senhora Elizabeth, ela já estava num processo de luto muito prolongado, porque ela ficou totalmente reclusa dentro de casa. A situação dessa bebê teria piorado ainda mais a saúde dela, mas ela realmente não queria ver ninguém, ela só andava de preto, nunca mais usou nenhum vestido com uma outra tonalidade. Na parte de cima da mansão, onde era uma espécie de sótão, acabou sendo reformada e ela mandou fazer uma capela. Todos os dias ela passava ali muitas horas a fio, rezando e lendo a Bíblia. Durante 23 anos de viuvez, ela saiu de casa somente 2 vezes. Elizabeth Crawley também morreu na mansão Monte Cristo aos 92 anos de idade no dia 12 de agosto de 1933. A causa da morte foi insuficiência cardíaca e um apêndice rompido. Alguns dos filhos do Sr. Christopher, né, e da senhora Elizabeth, eles permaneceram na mansão até 1948, e após esse período a casa ficou sob os cuidados de vários zeladores, até que no dia 3 de junho de 1963 ela foi comprada por Reginald e Olive Ryan. Eles precisaram fazer alguns reparos nessa mansão, na parte ali onde realmente já estava bem deteriorada, e também alguns reparos na rede elétrica. Mas assim, pessoal, pelas fotos vocês podem perceber, é uma casa que você tem a sensação que realmente parou no tempo, porque até os porta-retratos da família, os novos proprietários fizeram questão de manter, porque eles sempre gostaram de casas antigas, e eles compraram essa casa por um preço de banana, um preço muito bom. Realmente eles acabaram comprando essa propriedade. Então eles reformaram o mínimo possível, só mudaram a cor, porque reformaram ela num estilo vitoriano tardio, então as cores são mais vibrantes do que eram as cores na época. Mas o interior da casa, a louça, prataria, quadros do casal ainda estão ali, porque esse local hoje ele é também um hotel, mas a Olive, que é a dona, ainda mora nessa casa. O Reginald, infelizmente, acabou falecendo em 2014. Desde 1993, os Ryans transformaram a mansão Monte Cristo em um paraíso para pesquisadores paranormais. Passeios fantasmas, um museu de bonecas, uma loja de antiguidades e uma pousada assustadora foram criadas para atrair visitantes, e muitas pessoas falam que a família exagera um pouco nessas histórias para conseguir turistas, né? Eu também acho que talvez algumas coisas ali sejam um pouco exageradas, tá? Da parte deles ali, principalmente esses bonecos, as roupas ali também, às vezes, alguns trejeitos, parece que é um pouco exagerado. Mas a história em si, ela realmente é muito intrigante, principalmente envolvendo essas mortes que eu já passei para vocês e outras envolvendo a morte de animais, que realmente tudo isso parece que aconteceu e é bastante estranho.
A Olive Ryan, ela acredita que a mansão é assombrada pelos antigos proprietários, tanto pelo Sr. Christopher quanto pela Sra. Elizabeth. Na verdade, ela é mais vista, o espírito da Sra. Elizabeth é mais vista, muitas pessoas a reconhecem logo de cara, por causa do vestido preto em estilo vitoriano com um broche no pescoço que ela costumava usar bastante. Na verdade, era uma roupa muito usada na época e que essa mulher já foi vista por várias pessoas, até mesmo por crianças, usando esse tipo de traje. Pelo menos um filho da Olive, né, o Lawrence, ele é o atual gerente dessa mansão junto com a esposa dele, a Sofia, tá? E ele também fala que não é somente os espíritos dos donos, dos antigos donos da casa que andam perambulando por ali, mas também dos funcionários. Uma situação muito estranha foi comentada pela Olive já no primeiro dia em que eles chegaram nessa casa, porque eles tinham ali cães e gatos, eu não sei a quantidade que eles tinham, mas eram mais de um. Esses cães estavam muito inquietos já ao se aproximarem da casa. Só que a Olive falou que assim que eles abriram a porta, tanto os gatos quanto os cães não obedeciam a ordem de entrar. Os gatos ficaram assim com aquele tipo de arrepio que eles têm, não quiseram entrar de jeito nenhum. Os cães também ficavam muito inquietos, não queriam entrar. E quando eles forçaram um pouquinho a situação para que eles pudessem entrar, eles saíram correndo, disparados, como se eles tivessem visto alguma coisa. E ela fala que até hoje esses animais eles não dormem dentro de casa, eles dormem na rua. Um outro relato também da Olive que é muito estranho foi quando eles resolveram jantar fora, já estavam morando na casa ali há mais ou menos uma semana, eles saíram então para conhecer o local, saíram junto com os filhos. Quando eles chegaram em casa, eles perceberam que todas as luzes da mansão estavam acesas. Porém, eles falaram que deixaram tudo apagado porque eles não tinham funcionários. Então, eles deixaram tudo às escuras e saíram. E chegaram, de repente, viram essa situação. Reginald acabou descendo do carro primeiramente, foi até a casa para ver o que poderia ter acontecido e assim que ele colocou o pé na porta, as luzes todas se apagaram. A Olive disse que acabou entrando dentro de casa junto com o marido porque eles acreditavam que alguém estava ali tentando, né, assaltar a casa ou então fazer algum tipo de pegadinha com eles, mas ninguém foi encontrado. Eles revistaram tudo antes das crianças entrarem para dentro de casa e não tinha ninguém. Nessa mesma noite eles perceberam que a porta do galinheiro estava aberta. Eles foram até o galinheiro, pessoal, e assim ela disse que nunca vai esquecer aquela cena. Todas as galinhas que ela criava estavam mortas. Só que assim, poderia ter sido algum bicho? Poderia, mas nenhuma delas tinham ferimentos, né, que ali colocou sangue à mostra. Só que ela falou que todas essas galinhas estavam com uma espécie de linha escura no pescoço, uma marca, como se elas tivessem sido então ali estranguladas. Elas não foram ali comidas por nenhum animal. Então ela achou isso muito estranho. Para piorar a situação, gente, quando ela botou o pé dentro de casa mesmo, junto com os filhos, ela acabou percebendo que o papagaio da família, que ficava numa gaiola na sala, também estava morto da mesma forma em que as galinhas foram encontradas. Muito sinistro tudo isso, as crianças ficaram bem assustadas, não sei se eles viram ali a situação das galinhas, acredito que eles não tenham visto, mas a do papagaio realmente não teve como ver porque ninguém estava esperando por aquilo ali. Quando eles entraram na casa pela primeira vez para fazer a vistoria, eles não tinham visto, não tinham reparado na gaiola, somente quando eles foram então passar pela sala que eles notaram então essa situação. Passado alguns dias, uma das gatas, né, que a Olive tinha, acabou dando cria, uma ninhada de gatinhos acabou nascendo, e ela então pegou esses filhotes e colocou dentro da sala onde ela fazia ali a sala de jantar. Essa gata ela acabou entrando na casa, mas a Olive falou que ela só entrou porque os filhotes estavam ali, porque gato realmente é muito protetor com os filhotes, mas que ela ficava arisca o tempo todo. Em um certo dia, essa gata não estava ali perto dos filhotes, não sei nem se ela foi encontrada, e os filhotes estavam todos mortos. A Olive Ryan também contou que já sentiu uma mão no seu ombro, ouviu seu nome ser chamado várias vezes, e que principalmente, pessoal, ela escuta passos na sacada do segundo andar, na varanda ali do segundo andar, que era onde aquela primeira empregada que eu contei pra vocês que engravidou, foi dali que ela acabou caindo ou que alguém acabou jogando ela. Alguns visitantes falaram que já viram uma moça com uma espécie ali de roupa, né, um traje de empregada doméstica da época vitoriana,
até achavam que podia ser algum ator se fazendo passar, né, por eles, porque o Lawrence e a Sophia, eles acabam se trajando também com roupas de época para poder fazer essas apresentações de tour fantasma, mas ninguém ao chegar dentro de casa consegue ver essa pessoa lá dentro, e eles falaram que não, que na verdade só quem usa roupa de época ali dentro é o Lawrence e a Sophia, mais ninguém. Mas a Olive falou que acredita sim que possa ser o espírito dessa empregada, né, que ainda está preso dentro dessa mansão. O Lawrence também falou que desde muito pequeno ele tem mais irmãos, tá pessoal? Não sei exatamente quantos filhos ali a Olive teve com o Reginaldo, mas o Lawrence é o que mais aparece nessa história dele, que eu vou então falar para vocês. Ele disse que desde muito pequeno ele sabia que tinha alguma coisa diferente naquela casa, porque ele via algumas pessoas ali com roupas estranhas, que hoje ele define como roupas de época. Mas no tempo, né, em que ele era pequeno, ele não entendia muito bem sobre roupas de época, então ele dizia que eram roupas estranhas. Ele descrevia essas roupas, então, para a mãe e o pai dele, e eles acabavam, então, deduzindo que eram trajes vitorianos. Ele falou que sempre se sentiu muito observado, como se alguém estivesse olhando para ele. Várias vezes ele teve que levantar da cama dele e olhar para ver se tinha alguém atrás da porta. E ele disse que sim, teve muito medo de morar naquela casa, mas que hoje é um ambiente que ele considera o seu lar e que ele convive bem com os espíritos que ali estão. Muitas pessoas que vão visitar essa casa dizem que também se sentem observados, mas assim, pessoal, se vocês pararem para pensar, eu acredito no sobrenatural. Só que nem tudo é sobrenatural. Muitas vezes é o nosso medo, não sei se é o caso nessa mansão. Só que tem alguns quadros ali dentro dessa casa que realmente te assustam um pouco. Eu não sei quem foi que pintou esses quadros, mas pelas fotografias ali não ficou exatamente como o Sr. Christopher e como a senhora Elizabeth realmente eram, né? A pintura ali não ficou talvez tão bem feita assim, e esses quadros, pelo menos na minha opinião, e também da própria família Ryan, eles são bem assustadores, eles ficam na sala, então as pessoas que passam por ali se sentem observados, muitas pessoas nem querem mais continuar o passeio quando olham para esses quadros. Um relato bem interessante também, pessoal, é uma história que a Sophia, né, a esposa do Lawrence, acabou contando em uma entrevista. Ela disse que eles viveram ali naquela mansão durante 4 anos. Hoje eles administram, mas eles moram em outro local. Mas a Sophia disse que sente uma conexão muito forte com a casa, que ela já teve várias visões de empregadas da época. Ela disse que teve alguns sonhos muito realistas em que ela também trabalhava naquela casa, e ela tem certeza que ela já trabalhou ali e que ela é a reencarnação de alguma dessas empregadas. Não sei se alguma dessas que morreu ali, pode ser, ou então que seja então de uma outra funcionária. Mas ela disse que sim, que ela tem certeza que ela já morou ali na época em que a mansão era dos Craylys. Os Ryans, eles tiraram algumas fotografias da casa e figuras fantasmagóricas acabaram aparecendo. Uma dessas fotos, gente, mostra uma figura translúcida em cima de uma das carruagens dos Craylys. Muitas pessoas falam que esse homem pode ser o Harold, que era aquele homem, né, que acabou sendo acorrentado desde pequeno, dentro dessa casa de carruagens também, ou pode ser algum outro funcionário. Essa foto, pelo que eu entendi, ficou à disposição para que pesquisadores pudessem analisar, e a princípio nenhuma manipulação de Photoshop foi feita nessa foto, e ela também não é uma fotografia digital. Ela ainda é daquela época em que as máquinas eram com filmes, né, com rolo de filmes. Uma foto foi tirada na frente de um espelho e uma mão misteriosa apareceu. Mas eu também percebi nessa fotografia um homem, né, que estava junto nessa imagem e que não parece ser uma pessoa da nossa época, gente. Eu não sei se esse homem estava acompanhando, né, até se alguém souber e essa pessoa for viva, me desculpa, mas foi a impressão que eu tive, que essa imagem desse homem não era uma imagem física, mas sim muito parecida com, né, uma possível captação ali de um espírito por causa da cor entre a moça da foto, que foi quem estava tirando, e também essa imagem dele. Mas aquela mão que apareceu ali é, a princípio, então, né, o ponto fantasmagórico dessa fotografia. Uma outra foto também tirada em 2018 mostra também um possível rosto no espelho, uma imagem em um quadro da casa também foi visto. Algumas orbes também costumam aparecer em fotografias e algumas pessoas acabam me perguntando muitas vezes ali no Facebook: Bruna, o que é uma orbe? Então, assim, gente, a orbe ela pode ser, para muitos pesquisadores, um acúmulo de energia, pode ser a presença de um espírito,
e algumas pessoas acreditam também em elementais, principalmente em fadas, e outras pessoas, né, principalmente cientistas, falam que aquilo ali na verdade são grãos de poeira. Tem uma história que é falada que aconteceu nesse local, gente, só porque assim, isso teria acontecido na época dos Craylys. Só que eu não consegui descobrir o nome desse menino e algumas pessoas falam que são lendas, mas os novos proprietários falam que não, que esse menino realmente existiu. Ele era ali uma espécie de cavalariço, ele dormia no estábulo e ele tinha um mestre, um supervisor que cuidava, né, do serviço, para que coordenava, na verdade, o serviço dele. Em um certo dia, ele não foi para o trabalho como combinado, ele ficou dormindo no colchão, e isso desagradou muito o coordenador dele, que achou que era frescura, mas ele estaria muito doente. Esse coordenador, então, teria feito uma espécie de brincadeira, porque isso para mim não foi brincadeira, se realmente aconteceu foi um crime. Ele jogou algum tipo de líquido ali inflamável, ateou fogo no colchão, porque ele achou que fazendo isso o menino ia levantar rapidamente, só que o menino não levantou. O fogo acabou tomando conta do corpo dele e ele morreu, então, infelizmente, né, queimado. E o espírito desse rapaz também costuma aparecer nessa mansão e talvez ele seja, né, para algumas pessoas, aquela imagem translúcida que apareceu em cima da carruagem. O fantasma do Harold também é visto ali. Muitas vezes algumas pessoas falam que escutam uma espécie de um gemido, só que é um gemido um pouco abafado, que parece que é do som que ele fazia porque ele não falava. E também barulhos de corrente, como se alguém estivesse batendo as correntes, né, contra a parede para tentar se libertar. Isso também acontece justamente na casa de carruagens, por isso que aquela foto lá, daquela imagem translúcida também é associada ao Harold. Jack Simpson era um dos zeladores da casa e ele foi morto, gente, a tiros por um jovem em 1961, próximo do galpão da propriedade. O criminoso teria, segundo relatos, né, assistido ao filme Psicose por 3 noites seguidas antes de cometer essa atrocidade, se um fato realmente aconteceu. Esse criminoso, ele, além de ter matado então o Jack Simpson aparentemente sem nenhum motivo, ele deixou escrito nas paredes desse galpão, não consegui encontrar essa foto, mas está escrito, parece que ainda bem fraquinho, a palavra Die Jack, ha ha, ou seja, né, Jack está morto, ha ha ha, deixou ali ainda a risada dele. Ele acabou sendo preso, mas eu não consegui descobrir o nome também desse criminoso. Os visitantes que entram nessa casa, eles sentem fortes presenças, quedas de temperatura, toque gelado e uma sensação que estão sendo sempre observados. E os Ryans falaram que muitas pessoas que vão se hospedar ali acabam não ficando dentro dos quartos, acabam dormindo ao relento mesmo por conta própria, porque eles querem continuar o passeio no dia seguinte, mas a sensação de presença é tão grande dentro dos quartos que ela já acabou pegando algumas pessoas dormindo, né, em um tipo de colchonete ali fora da casa, e que isso realmente já aconteceu algumas vezes, mas no dia seguinte eles acabam então retomando o passeio, mas à noite acabaram não ficando mais nesse hotel, indo embora antes de concluir o seu período de hospedagem. Eles também disseram que hospedaram algumas pessoas muito céticas, que inclusive faziam até piadas, né, dizendo que aquilo não existia, que era uma grande bobagem. Alguns até foram bem inconvenientes com a família, mas no dia seguinte acabaram pedindo desculpas. Nunca mais voltaram ali para a mansão, mas falaram que mudaram totalmente a sua opinião quanto ao sobrenatural. A Olive falou que muitas vezes teve pessoas que passaram mal, não conseguiram concluir esse passeio, inclusive crianças que dizem que sentem uma presença muito ruim, que elas veem uma moça também com uma espécie de avental no pé da escada, que eles veem então uma criança chorando. Muitas crianças acabam saindo dizendo que viram aquele tipo de coisa, que elas são cutucadas, e é justamente na escada em que a bebezinha Ethel acabou sendo então, né, empurrada ou jogada para a própria morte. Um outro ponto também muito estranho nessa casa é a respeito das luzes. Até hoje a Olive fala que ela já está acostumada, mas que tem muitas pessoas que não acreditam muito, acham que é algum truque que a família está fazendo para assustar, mas ela disse que deixa a casa ali disponível para qualquer investigação, porque não tem nada de errado com elétrica, e essas luzes elas costumam se apagar e acender sozinhas, torneiras também ligam sozinhas. Então, o que diferencia essa casa das outras da Austrália, segundo Lawrence, o que faz essa casa ser extremamente assombrada é justamente os fenômenos poltergeist.
E assim, pessoal, essa casa ela é construída sobre uma camada de cristal de quartzo. E isso também, para muitos pesquisadores, atrai espíritos, seres elementais. Parece que a pedra de quartzo ela tem, digamos assim, uma energia natural que acaba atraindo, né, esses espíritos. Isso também foi comentado num outro vídeo que nós temos aqui, que eu recomendo para vocês, para quem ainda não assistiu, que é sobre a prisão de Boldman. Também existe, então, muitas pedras de quartzo nesse local e parece que isso realmente acaba atraindo. Monte Cristo inspirou um filme que foi lançado em 2012, chamado Mulhouse. E esse lugar, gente, ele foi destaque em vários programas de televisão, bem conceituados, principalmente o Ghost Hunters Internacional. Então, assim, vários pesquisadores já foram ali, conseguiram captar muitas coisas, energias, vultos, muitas pessoas saíram dali correndo, porque disseram que viram, sim, pessoas trajadas de época e que não eram o Lawrence nem a Sofia. Então, assim, gente, há muitas lendas nisso tudo, com certeza a gente deve ter muitas histórias ali que às vezes o medo, né, faz a pessoa aumentar a situação, mas também outras situações ali não são explicáveis. Para mim, me chamou muita atenção, foi infelizmente nessas mortes que aconteceram nessa casa, da empregada, né, do Harold, daquela bebezinha que morreu, mas a situação dos animais ali também me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha pesquisado um local que teve tanta morte de animal. E um detalhe, a Olive falou que pesquisando a fundo sobre a vida do Sr. Christopher e da Sra. Elizabeth, ela descobriu um ponto muito interessante. Eles não gostavam de animais, principalmente animais domésticos. Então fica aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários se vocês gostaram, qual é a opinião de vocês a respeito disso tudo. Compartilhem o nosso vídeo se gostaram, por favor. Se inscrevam aqueles ainda que não são inscritos, deixem seu like, que isso nos ajuda muito. E eu conto com todos vocês, tá bom, pessoal? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!